Graça e paz, povo mais feliz da terra, alunos do Avivamento. Nós estamos no módulo 4, agora fazendo um resumo para você de Antropologia Cristã na parte 1. E nessa aula de hoje, cujo titular é o pastor Davidson Silva, nós estamos fazendo um resumo para você daquilo que foi dado na primeira aula, na parte 1 de Antropologia Cristã. Então, acompanhe, você que faz online, módulo 4, Antropologia Cristã, da Escola de Ministérios, curso de Teologia Sistemática, deste primeiro ano, Então, nós temos aí a introdução que foi feita, A Antropologia Cristã ou Bíblica é o estudo da natureza, da origem, propósito e destino do ser humano, fundamentado exclusivamente nas Escrituras Sagradas. Ela analisa o homem e sua relação com Deus. Então, existe a antropologia, que é o estudo do homem, que abrange várias áreas, só que a nossa área, ela é bíblica, Ela vai se firmar apenas aqui na área cristã, Então, nós temos aqui, ela analisa o homem em sua relação com Deus, abordando temas como a criação e a imagem divina, a queda, que foi resultante do pecado, a constituição holística, que é a constituição do ser humano, que é corpo, alma e espírito. Assim como Deus, na sua triunidade, também o homem na sua tricotomia, é feito de 3 partes, Comparando aí a tudo que há na natureza, existem 3 elementos, como um átomo, nêutrons, prótons e elétrons, Então, na fruta, nós temos a casca, temos ali o caroço, E temos também a massa da fruta. E também vamos falar sobre a redenção, do homem. Primeira parte que nós vamos falar é sobre inspiração, Foi falado sobre isso. E disse Deus, como o texto diz lá em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Observe que está na primeira pessoa do plural, Então, é Pai, Filho e Espírito Santo, E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E o mesmo Deus de paz, também é outro texto lá em 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mais uma vez, falando sobre a inspiração em Deus, Então, como Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, também o texto de 1 Tessalonicenses confirma que nós somos corpo, alma e espírito. Tanto que, neste texto, a santificação não é só no homem, ela é completa, é corpo, na alma e no espírito. Gênese da vida, número 2, que é a parte 2 da nossa primeira apostila, a parte 1, de Antropologia Cristã. A gênese da vida, ou seja, a criação da vida na Antropologia Cristã, ela é fundamentada na narrativa da criação no livro de Gênesis, que descreve o ser humano como uma criação intencional, direta e ordenada por Deus, distinguindo-o do restante da natureza. Essa abordagem teológica enfatiza que a vida não é fruto do acaso, mas de uma vontade inteligente e amorosa, buscando responder não apenas como o homem surgiu, mas porque ele existe e qual o seu propósito. Então, o homem é a coroa da criação de Deus, Ele foi feito à própria imagem e à semelhança do próprio Deus. Tanto que toda a criação, se você observar nos dias da criação, que podem tanto ser literais como podem ser eras, Porque a palavra
dia lá usada, ela é uma palavra que dá essa possibilidade, né, no original hebraico. E Deus sempre dizia, é bom, mas quando chega no homem, é muito bom. Ou seja, ele foi a coroa da criação. E na parte A, né, dessa gênese da vida, nós observamos a criação especial e distinta. Ao contrário de perspectivas evolutivas, a Bíblia ensina que Deus criou o homem e a mulher diretamente, conforme está escrito em Gênesis capítulo 1, 26 e verso 27, tá? O ser humano não é visto como uma continuidade evolutiva dos animais, mas é uma criatura distinta com um propósito divino. Então eu reafirmo aqui que nós somos Homo sapiens, tá, gente? Ah, pastor, mas tem os homens de Neandertal, tem os denisovisianos, existem 6 outros tipos de não é humanoides, é hominídeos, né? Mas não são homens, né? O Homo sapiens que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Amém? Então não confunda com o homem de Neandertal, com denisovisianos, com Homo erectus, não confunda, que é aquele tempo do homem das cavernas. Aquilo provavelmente é uma criação à parte de Deus, que não é este homem que Deus criou, né, que é o Homo sapiens. Mas outra coisa observada, ele foi criado à imagem de Deus. Letra B. O ponto culminante da antropologia cristã é que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e isso confere dignidade, racionalidade e moralidade ao ser humano, refletindo atributos divinos de forma limitada. Ok? Então, essa imagem de Deus confere a dignidade, a racionalidade, a moralidade do ser humano, intrínseca ao ser humano. Então, o que quer dizer isso? Todo ser humano ele já nasce com a ideia de que mentir não é bom, de que matar é mal, né? De que existe o bem, de que existe o mal, de que existe o senso moral e também os sensos respectivos de racionalidade, ou seja, a capacidade de raciocinar, associar as ideias e criar alguma coisa, e também de ser digno, né? De também ser respeitado. Matéria e o sopro da vida, na letra C. Em Gênesis 2:7 também descreve a formação do homem a partir do pó da terra, natureza física, biológica e o sopro da vida de Deus é a natureza espiritual / alma, né? Tornando um ser vivente. Então, a formação física ou biológica, ela se reside no barro. E uma coisa que eu quero acrescentar, os cientistas já descobriram que o nosso corpo, ele vem do barro de fato, ele vem da terra, ele foi formado da terra. Todos os elementos da terra existem no corpo humano. E pelo trabalho que eu exerci, eu infelizmente tive que passar por situações em que vi pessoas em situação, corpos, né? Eu trabalhava em segurança pública e eu vi corpos repartidos no meio, e é interessante, o cheiro, né, do corpo é um cheiro de terra, né? Quem já presenciou já sentiu esse tipo de cheiro, que é um cheiro da terra mesmo, né? Como se fosse uma terra revirada, né? É interessante isso que eu estou falando, porque poucas pessoas trabalham nessa área, mas quem trabalha sabe o que eu estou falando. Matéria e sopro de vida, né? Em Gênesis 2:7 descreve essa formação. O sopro de vida foi a parte do espírito espiritual, né, do ser humano, né, tornando o ser vivente. Quando o Senhor sopra sobre o homem o seu espírito, e ele se torna alma vivente, como os textos da Bíblia falam. A alma com a vida
né, estabelecida a vida de Deus, né? Dicotomia e tricotomia. Qual é a diferença entre os dois? É a parte 3. A dicotomia e a tricotomia são visões antropológicas teológicas sobre a constituição humana. A dicotomia defende que o ser humano é composto de duas partes: corpo, material, e alma e espírito, que é a parte material. A tricotomia sustenta que o homem possui três partes distintas: o corpo, que é a parte material, a alma, que é a psique, as suas emoções, e o espírito humano, que é a parte espiritual, ok? Basicamente, essas duas ideias, né, a dicotomia é muito enfatizada no Antigo Testamento, né, porque essa parte imaterial não foi tão bem descrita e não era tão bem entendida. Quando Jesus veio, ele esclarece tudo. E a gente entende no Novo Testamento, por várias vezes o apóstolo, acabamos de inclusive ler aqui 1 Tessalonicenses 5:23, falando sobre a tricotomia, né? Pedindo que nós sejamos, que o Deus de paz santifique no vosso espírito, na alma e no corpo, citando inclusive na bênção apostólica, né? Na hora do batismo, inclusive, que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa dúvida, se existe, ela acaba aqui, né? Porque a tricotomia, na realidade, é uma revelação de Deus mais ampla sobre o que havia de imaterial, que era abstrato no ser humano, né? Então, a dicotomia, ela envolve, ela bota a alma e o espírito num pacote só, né? E a parte do corpo separada, ou carne. Tem alguns textos que usam a carne relativa à alma e a parte do corpo, né? Então a alma, ela sempre tende, nós vamos aprender isso na parte 2, que ela sempre tende a atender o corpo, né? Então é como se fosse uma janela do corpo, a alma. Só que o espírito é a janela, o espírito humano é a janela com o espírito divino, com a parte que vem de Deus, né? Então a tricotomia divide o ser material considerando a alma e o espírito como entidades separadas, né? Baseia-se no versículos 5:23 que eu já acabei de citar para você. E a observação importante que ele deixou aqui para a gente é que durante essas aulas que nós vamos estar ministrando, iremos estudar o ser humano com base na visão da tricotomia humana, tá? Então essa é a nossa ênfase, né? Porque Jesus nos esclareceu que nós somos tricotômicos: corpo, alma e espírito, ok? Então aqui nós encerramos nosso resumo da parte 1 de Antropologia Cristã, é o módulo 4 da nossa Escola de Ministérios. Que Deus te abençoe e assista à próxima aula.